pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de matemática. Agora a gente vai dar início ao estudo da unidade 2 de conjuntos. A gente vai ver agora as diferentes representações de conjuntos, as relações de pertinência, inclusão, união, interseção e operações. Vamos lá? Bom estudo a todos! Bem, pessoal, vamos começar falando o que é um conjunto. O conjunto nada mais é que uma coleção de objetos, tá? Tais objetos que pertencem ao conjunto são chamados de elementos. A representação que a gente faz do conjunto é sempre usando uma letra maiúscula. Então, pode ter o conjunto A, o conjunto B, o conjunto F e assim sucessivamente. Quando a gente fala N de A, com essa anotação aqui, isso indica o número de elementos do conjunto A. Então, aqui na matemática, a gente praticamente vai estudar conjuntos numéricos, tá? Conjuntos que os elementos são compostos por números. Bem, vamos ver agora as formas de representar um conjunto. A gente tem a representação por extenso, por exemplo, esse conjunto A igual entre chaves, tá? 0,1,3, ou seja, esse conjunto A tem 3 elementos, o número 0, o número 1 e o número 3, tá? Então, nesse caso, N de A, que indica a quantidade de elementos do conjunto, tá? O número de elementos do conjunto é igual a 3, porque ele tem 1, 2, 3 elementos. Outra forma de representar um conjunto é por descrição, tá? Eu vou dar uma explicação de quais elementos pertencem àquele conjunto. Então, por exemplo, eu vou chamar o conjunto P o conjunto que possui todos os números pares, tá? Então, exemplo, P é igual a todo elemento X, tal que X é par. Essa barra em pé aqui quer dizer tal que, depois dela vem uma explicação. Então, a gente lê, o conjunto P é formado pelos elementos X, tal que X é um algarismo par. Gente, nesse conjunto P, N de P é infinito, tá? Eu não consigo determinar quantos elementos tem aqui. Por quê? Porque existem infinitos números pares. Outro exemplo, ó, conjunto B igual a todo x real, tal que, olha o que está escrito aqui, 0 menor que x, que é menor ou igual a 4. Isso é a mesma coisa que eu falar que o x é maior que 0 e menor ou igual a 4, tá? Então, isso aqui são todos os reais entre o 0 e o 4. Também eu tenho infinitos números aqui, embora ele seja um conjunto ilimitado. Gente, esse símbolo aqui é de menor ou igual, está querendo dizer que o 4 está incluso no conjunto. No 0, ó, x maior que 0, não tem igualdade, tá? Então, o 0 não está incluído. Gente, isso daqui é um intervalo real, a gente vai ter uma aula só disso, tá? A próxima aula, no caso. Que a gente vai estudar essas notações e como representar isso, que tem outra forma também. Vamos aqui, mais um exemplo, ó. Conjunto C, todo x pertencente aos inteiros agora, tal que x é maior que 0 e menor ou igual a 4. Gente, estando agora no conjunto dos números inteiros e não mais no conjunto dos números reais, esse conjunto aqui, ele não é infinito, tá? Ele tem apenas os números inteiros entre 0 e 4, excluindo 0, porque não tem igual, e incluindo 4. Então, esse conjunto é igual a esse daqui. Embora eu tenha uma explicação, eu consigo listar esses elementos, tá? É o elemento 1, o elemento 2, o elemento 3 e o elemento 4. Nesse caso, N de C igual a 4. Gente, esse conjunto não é igual a esse devido a essa explicação aqui. Aqui eu estou pegando todo x que pertence ao conjunto dos números reais e aqui eu estou pegando todo x que pertence ao conjunto dos números inteiros. A gente vai fazer uma revisão também sobre esses conjuntos numéricos na próxima videoaula. Tudo bem? Então, vamos ver aqui só mais uma forma de representar, que é por diagrama de Venn. Então, por exemplo, esse conjunto C aqui por diagrama, eu só desenho o diagrama e listo os elementos dele. Vamos ver agora, gente, 3 informações importantes. Ó. Um conjunto ele é completamente determinado pelos seus elementos. A ordem na qual os elementos são listados é irrelevante. E elementos podem aparecer mais de uma vez no conjunto, isso não altera o conjunto. Vamos ver exemplos, então, gente. Se eu falar que o conjunto A é o conjunto igual, abre chaves, 0, 1, 3, isso é igualzinho ao conjunto 3, 0, 1, que seria igual também ao conjunto 3, 1, 0. Tá? Então, a ordem que eu escrevo os elementos não faz a menor diferença, não altero o conjunto. Tá? E, além disso,
Cada elemento poderia aparecer listado mais de uma vez, que isso também não iria alterar o conjunto. Então, esse mesmo conjunto aqui, 0, 1, 3, é igualzinho ao conjunto 0, 1, 1, 3, que seria igual, por exemplo, ao conjunto 0, 0, 1, 3. Tá? Então, se você tiver um conjunto escrito assim, você pode simplificar e escrever ele apenas assim. Tá? É óbvio que a gente vai usar sempre a forma mais simples possível. Tá? Mas acrescentar, repetir, escrever diversas vezes o mesmo elemento não altera o conjunto. Pessoal, vamos ver agora o que é relação de pertinência. A relação de pertinência indica se um determinado elemento pertence ou não a um determinado conjunto. Tá? Então, a pertinência se dá entre elemento e conjunto. Vamos ver como é que é a simbologia, já vendo um exemplo. Tá? Então, vamos considerar esse conjunto A, que tem os elementos 0, 2, 4, 6 e 8. Então, gente, ó a simbologia. O 2, o número 2, pertence ao conjunto A. Então, esse Ezinho aqui é o símbolo de pertence. Tá? A tradução é essa que eu falei. O elemento 2 pertence ao conjunto A. Quando tiver esse símbolo, esse E, cortado, é que não pertence. Tá? Então, o 3, olha para cá, o 3 não está aqui dentro, tá vendo? Então, 3 não pertence ao conjunto A. Então, gente, resumindo, a relação de pertinência, que é esse símbolo de pertence ou de não pertence, é sempre entre elemento e conjunto. Bem, pessoal, vamos ver agora a relação de inclusão. Ela indica se um determinado conjunto está contido ou não em outro conjunto. Tá? Então, esse aqui é o símbolo de contido, não está contido, contém e não contém. São relações entre dois conjuntos, tá? A pertinência é entre elemento e conjunto, aqui é entre conjuntos. Se todos os elementos de um conjunto pertencem a um outro conjunto, então o primeiro conjunto está contido no segundo. Vamos ver aqui uma simbologia. Primeira linha. A está contido em B. É isso que essa simbologia aqui está dizendo. Ou seja, todos os elementos de A pertencem a B. A gente poderia ter essa situação, por exemplo, tá vendo? O conjunto A inteiro aqui dentro do conjunto B. Gente, isso é a mesma coisa, venham para a terceira linha, ó. Isso é a mesma coisa que falar que B contém A, tá? Isso também quer dizer que o A está contido em B. Então, essa linha aqui também é essa mesma situação. Gente, pode acontecer também dos conjuntos serem iguais, tá? Quando A e B forem o mesmo conjunto, é verdade que o conjunto A está contido em B. E também é verdade que o conjunto B vai estar contido no A, ou seja, eles vão ser conjuntos iguais. Bem, agora vamos olhar aqui a segunda linha. D não está contido em E, tá? Então, esse símbolo cortado é não está contido. Então eu tenho dois conjuntos D e E, onde acontece o quê? Pelo menos um elemento de D não está em E, tá? Então, seria, no caso, isso daqui, por exemplo, poderia ser. Tá? Eu tenho um conjunto E, eu tenho um conjunto D, ó, que tem pelo menos um elemento de D que não está no E. Então, eu posso falar que D não está contido em E. E a mesma coisa que falar que E não contém D. Gente, essa situação poderia também ser assim, por exemplo, dois conjuntos disjuntos. É verdade que o D não está contido em E, nem o contrário, nem o E está contido em D. Pode haver alguma interseção entre eles, tá? Esse caso e esse é a mesma coisa. Existe uma interseção, mas existe uma parte de D que não está contido em E. Basta ter um elemento, tá? Para isso acontecer e vice-versa. E nesse outro caso aqui também o D não está contido em E. O que acontece aqui é o E contido em D. Vamos ver agora alguns símbolos. Olha só, é muito comum aqui nas notações matemáticas a gente encontrar esses símbolos aqui. Essa setinha é implica, tá? Que seria um se, então. Se isso, então isso. Essa setinha com os dois lados é se, somente se, tá? Que seria um se, então, nesse sentido e um se, então, nesse outro sentido. Esse A de cabeça para baixo é para todo ou qualquer. Essa barra reta a gente já falou, é o tal que. Esse é grande ao contrário é o existe. E o é grande ao contrário com uma exclamação é existe um único. Por que eu botei isso aqui? Pode ser que apareça nos nossos textos, tá? Ou em algum outro livro que você esteja estudando. Quando aparecer, eu vou parar para explicar melhor, tá? Então vamos ver essa definição. Se A e B são conjuntos, A é chamado subconjunto de B, com essa simbologia. Se e somente se, que é essa setinha aqui para os dois lados,
Cada elemento de A também é elemento de B. Então, essa frase aqui, está escrita aqui por extenso em português, simbolicamente aqui na matemática, seria escrito assim: A é subconjunto de B, se somente se qualquer x, se o x está em A, então o x também está em B. Então, para qualquer x que pertence a A, então o x também pertence a B. Gente, as frases A está contido em B e B contém A são formas alternativas de dizer que A é o subconjunto de B, conforme eu já falei no slide anterior. Dizer que A não está contido em B, que é essa simbologia aqui, quer dizer que existe pelo menos um elemento de A que não pertence a B. Isso eu também já falei no slide passado. Como é que a gente usa isso em simbologia? Ó? A não está contido em B, se somente se existe x pertencente a A, tal que, eu poderia ter colocado aquela barra assim, x não pertence a B. Tá? Então, quis dar aqui alguns exemplos só para vocês verem a aplicação da simbologia. Gente, conjunto vazio. Conjunto vazio é um conjunto que não possui elementos. Tá? Então, A é vazio se somente se o n de A é igual a 0. Para representar o conjunto vazio, a gente pode usar um desses dois símbolos. Ou esse 0 cortado, esse O cortado, tá? Ou duas chaves, conjunto com duas chaves sem nada dentro. Então, esses dois representam a mesma coisa que é o conjunto vazio. Atenção, quando esses dois símbolos aparecerem listados ou visíveis dentro de um outro conjunto, isso quer dizer que o conjunto vazio deverá ser tratado como elemento desse conjunto especificado. Então, exemplo, ó, seja esse conjunto A. Eu escrevi aqui o vazio, o 1, 2 e 3. Então, ele está listado aqui, gente, você tem que tratar ele como um elemento desse conjunto. Tá? Então, é correto afirmar que para o conjunto A listado, o vazio pertence a A, pois vazio é um elemento de A. Gente, essas outras duas coisas aqui são sempre verdades, tá? Mesmo que não esteja listado. O conjunto vazio sempre está contido em qualquer conjunto. E qualquer conjunto A vai estar contido nele próprio. Tá? Então, essas duas coisas são sempre verdades. Conjunto universo. Bem, conjunto universo é uma notação dada ao maior conjunto de referência na situação que você estiver trabalhando. Tá? Então, conjunto universo possui uma definição relativa, sempre associada ao contexto trabalhado. Ou seja, o conjunto universo, gente, ele pode mudar de acordo com o contexto. Vamos ver um exemplo aqui. Todos os números que a gente conhece. O nosso universo, nesse caso, seria o conjunto de números reais. Por quê? A gente conhece conjuntos naturais, que está inserido dentro dos inteiros, que está inserido dentro dos racionais. Existem também os irracionais, que não possuem interseção com esse conjunto. E quando a gente une isso tudo, gente, isso aqui é a definição que a gente tem dos conjuntos reais. Então, os reais, nessa situação aqui, os reais é o maior conjunto de todos. Então, ele seria o conjunto universo. Gente, a gente vai recapitular quem são esses conjuntos na próxima videoaula, tudo bem? Então, vamos ver aqui mais um exemplo com outro conjunto universo. Se eu colocasse para vocês o seguinte problema. Dentre os inteiros positivos, quais são os números pares? Então, qual é o universo que a gente está trabalhando aqui? Eu preciso responder quais são os pares dentre os inteiros positivos. Não é dentre o conjunto de reais inteiro. O exercício me falou dentre os inteiros positivos. Então, esse conjunto vai ser o meu universo. Quem são os inteiros positivos? O 1, o 2, o 3, o 4, 5, 6, 7, 8 e assim por diante. Botei reticências, tá? Esse conjunto ele é infinito. E qual é a resposta do meu problema? Quais são os pares? A gente vai pegar os pares dentro desse conjunto. Então, é o 2, o 4, o 6, 8, 10, 12 e assim por diante, tá? Então, nesse caso, ó, o meu conjunto universo é esse conjunto aqui. E aí isso vai variar de acordo com a questão, de acordo com a situação que você estiver trabalhando. Gente, agora o conjunto unitário. Como o nome já diz, o conjunto é dito unitário se ele possuir um único elemento, tá? N de A, ou seja, a quantidade de elementos do conjunto A, nesse caso é 1. Então, exemplo, conjunto B igual a esse conjunto aqui que tem um único elemento, que é o menos 7. Ele é um conjunto unitário. Às vezes pode não estar na cara que o conjunto é unitário, como por exemplo esse outro aqui. Olha esse conjunto A. X pertencente aos naturais, tal que x menor que 1. Bem, para saber quem é esse conjunto, primeiro a gente tem que lembrar quem é o conjunto dos números naturais, que é esse conjunto aqui. É o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Então, se eu falo que o conjunto A é formado por todo x pertencente aos naturais, pertencente a esse conjunto aqui,
tal que x é menor que 1, gente, só tem um elemento aqui menor do que 1, que é o 0. Então, esse conjunto A, escrito dessa forma, é igualzinho a esse conjunto aqui, com o único elemento que é o 0, que é um conjunto unitário. Tá? Então, inicialmente, não estava na cara que esse conjunto seria unitário, mas, na verdade, ele só tem o elemento 0. Bem, vamos ver agora o que é o conjunto das partes. O conjunto das partes de um conjunto A, denotado por P de A, é o conjunto formado por todos os subconjuntos do conjunto A. Assim, o conjunto das partes é o conjunto dos subconjuntos. Lembre-se que dentre os subconjuntos de um conjunto qualquer, sempre estão o conjunto vazio e o próprio conjunto. Tá? Então, no conjunto da parte, sempre vai estar incluído o conjunto inteiro e o conjunto vazio. Vamos ver um exemplo, gente, para a gente poder entender essa definição. Peguei aqui o conjunto A com os elementos A, E, I. Tá? Encontre P de A. Então, quem é o conjunto das partes de A? Vai ser o conjunto que reúne todos os subconjuntos desse conjunto A. Então, já sei que o vazio vai estar lá e o A inteiro vai estar lá. Tudo bem? Quais serão os outros subconjuntos, gente? A gente vai ter o subconjunto só com o elemento A, a gente vai ter o subconjunto só com o elemento E, a gente vai ter o subconjunto só com o elemento I. A gente sempre vai ter os subconjuntos unitários, tá? Depois a gente vai ter o subconjunto que tem o A e o E, pegando de 2 em 2, todas as possibilidades. O A e o I, o E e o I, tudo bem? Se o A fosse maior, teria outras opções também. Então, nesse caso, o conjunto das partes vai ser, ó, peguei os 3 unitários, só o A, só o E, só o I. Peguei o A com E, peguei o A com I, peguei o E com I, tá? E aí eu peguei também o A inteiro, tá aqui, e o conjunto vazio. Gente, nesse caso não tem mais nenhuma combinação possível para subconjunto de A, tá? Então, esse é o conjunto do P de A. Existe uma fórmula para a gente saber a quantidade de elementos desse P de A. Vamos ver aqui, ó, número de elementos do conjunto das partes. Vamos continuar utilizando essa notação N de A para a quantidade de elementos do conjunto A. E vamos usar agora N de P de A para indicar a quantidade de elementos do conjunto das partes de A. Então, gente, a quantidade de elementos do conjunto das partes de A sempre vai ser 2 elevado ao número de elementos de A. Isso funciona sempre. Vamos voltar aqui no problema anterior para verificar. Olha só. Quem era meu N de A? Quantos elementos tinha aqui? 3, certo? Então, o que aquela fórmula me fala? Que a quantidade de elementos do P de A vai ser 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 dá 8. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Funcionou. Tá? Se eu colocar mais um elemento aqui, se fosse A, E, I, O, tá? O N de A passaria a ser 4. E aí, esse conjunto das partes, gente, teria 2 elevado a 4 elementos. Ou seja, o A teria um total de 16 subconjuntos. Gente, vamos ver agora a operação com conjuntos. Primeiro, a operação da união. A união de dois conjuntos A e B é o conjunto de todos os elementos que pertencem a A ou a B. Indicaremos a união com esse símbolo aqui que parece o 1. Tá? Então, o conjunto A união B é igual a todo elemento X, tal que X pertence a A ou X pertence a B. Gente, o que quer dizer isso? Você vai juntar todos os elementos que estão em A ou em B. Você vai unir os dois conjuntos, tá? Exemplo, se A for o conjunto 1, 2, 3 e B for o conjunto 3, 4, 5, então A união B, eu vou juntar todo mundo que está em A e vou juntar todo mundo que está em B. Quem aparece 2 vezes, você não precisa escrever 2 vezes, tá? Então, A união B vai ser o conjunto dos elementos 1, 2, 3, 4 e 5. Gente, nos diagramas, A união B, nesse caso, seria isso tudo aqui, que está rachurado de cinza. Se os conjuntos fossem separados, ou seja, conjuntos disjuntos, que não possuem interseção, A união B seria tudo que está em A e tudo que está em B. Tá? E nesse caso aqui, o A união B estaria dando o próprio A. Por quê? Porque o B está completamente contido no A. Agora, interseção entre dois conjuntos. Então, a interseção entre dois conjuntos A e B, que a gente usa esse símbolo agora com o de cabeça para baixo, é o conjunto formado pelos elementos comuns a A e B. Tá? Então, a gente vai pegar apenas os elementos que estão em A e, ao mesmo tempo, estão em B.
Então, matematicamente, a gente tem essa simbologia. A interseção B é igual a todo x, tal que x pertence a A e x pertence a B. Então, usando aquele mesmo exemplo, ó, daqueles conjuntos A e B, A tem os elementos 1, 2, 3 e B é o conjunto dos elementos 3, 4 e 5. O conjunto A interseção B vai ter um único elemento, só o 3, porque o 3 é o único que está em A e está em B ao mesmo tempo. Então, A inter B, A interseção B, é igual ao conjunto com apenas o elemento 3. Gente, com os diagramas, ó, se o A e B estivessem nessa situação, o A inter B é só esse meio aqui, que está pintadinho. Se A e B estivessem nessa situação, A inter B não tem nada, tá? É o conjunto vazio. Por quê? Se esses dois conjuntos são separados, a gente chama eles de disjuntos, tá? Isso quer dizer que não existe interseção entre eles. Então, a interseção é vazia. E se fosse essa situação do B estando contido no conjunto A inter B dá o próprio B. São todos os elementos que estão em B, que vai estar em B e em A. Tudo bem? Aproveitando aqui para fazer a definição do conjunto disjuntos, que eu já falei. Então, conjunto disjuntos são os conjuntos que possuem interseção vazia. Tá? Então, dizemos que dois conjuntos A e B são disjuntos se, somente se, a interseção de A com B não tiver elemento nenhum. Bom, pessoal, vamos ver agora uma fórmula que dá o número de elementos da união de dois conjuntos, tá? Então, vou chamar esses dois conjuntos de A e B. O número de elementos de A união B é N de A mais N de B menos N da interseção. Vamos verificar que essa fórmula é válida com um exemplo, tá? Que eu possa listar todo mundo e contar. Então, peguei aqui o conjunto A igual a esse conjunto aqui, com os elementos 1, 2, 3, 4, 5. E o conjunto B com esses outros elementos, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, eu posso contar, gente, que o N de A é 5 e o N de B é 7. Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. Quando eu listar o A união B, eu vou juntar todo mundo que está aqui, todo mundo que está aqui, sem repetir ninguém. Então, vamos dar esses elementos aqui, do 1 ao 10. Portanto, N de A união B é igual a 10. Quando eu listar A interseção B, só tenho 4 e 5. Né? Porque o que é interseção? Quais elementos estão aqui e estão aqui ao mesmo tempo. É só o 4 e 5, então o N da interseção, a quantidade de elementos da interseção é 2. Tudo bem? Gente, por que eu botei esse exemplo? Eu consegui listar todo mundo. Agora eu quero verificar se essa fórmula é válida, tá? Então, vamos usar essa fórmula. N de A união B tem que ser igual a N de A, que é 5, mais N de B, que é 7, menos o N da interseção, que é 2. 5 mais 7, 12. 12 menos 2 realmente deu 10, que era o valor que a gente já conhecia aqui. Tá? Então, essa fórmula é válida. Às vezes você não tem os conjuntos, só tem esses dados. Ou você tem o conjunto, você não consegue listar, mas consegue contar. Tá? Então, você pode sempre aplicar essa fórmula, que ela é válida. Gente, vamos falar agora da diferença de conjuntos. A diferença entre dois conjuntos A e B é o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A e não pertencem a B, tá? Então, A menos B é igual a todo elemento X, tal que X está em A e X não está em B. Nos diagramas abaixo, a gente vai ter o A menos B em cada caso, tá? Nesse caso que existe interseção de A e B, o A menos B é só essa parte aqui. Você pode pensar assim, é o A inteiro menos a parte de A que está em B. Aí você apaga essa parte aqui, porque essa parte aqui também está em B. Então, essa aqui seria a parte A menos B. Se a situação fosse essa, dois conjuntos disjuntos, quem é A menos B é o próprio A. Você pega o A e tira os elementos que tem em B, só que não tem elemento nenhum que esteja em A e em B, tá? Então, A menos B dá o próprio A. E nesse caso aqui, quando o B está contido no A, o A menos B vai dar essa parte cinza, tá? É como se fosse o A inteiro e você apaga essa parte que está em B. Você retira todos os elementos que estão em B também. Gente, vamos ver agora conjuntos complementares. Então, dados os conjuntos A e U, se o conjunto A está contido no conjunto U, a diferença U menos A é chamada complementar de A em relação a U. Chamaremos o conjunto U de conjunto universo. Ao complementar de A em relação a U, usamos essa notação aqui, tá? Esse C grande com A em cima e o U embaixo. Complementar de A em relação a U, U sendo o conjunto universo. Ou ainda,
a gente pode usar essa notação A elevado a C. Isso é a mesma coisa. É o complementar de A em relação ao conjunto universo. Ou ainda esse A com a barra em cima. Tudo bem? Então, o complementar de A em relação ao U, o que está dizendo aqui? É todo X, tal que X pertence a U e X não pertence a A. Tá? Eu vou fazer U menos A. Então, no diagrama abaixo, o complementar de A em relação a U é a região que está pintada aqui de cinza, tá? Então, o A vai estar sempre contido no conjunto universo e a gente vai retirar o A desse conjunto. Então, essa parte cinza é o complementar de A em relação a U. É o que falta em A para virar o conjunto U inteiro. Então, vamos ver um exemplo. Ó. Seja U igual ao conjunto 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E A, o conjunto com os números 1, 3, 5 e 7. Daí, gente, o que é o complementar de A em relação a U? Vai ser U menos A. Você pega o U e retira os elementos que estão em A. Então, o 1 você vai retirar, o 3 você vai retirar, o 5 você vai se retirar e o 7 você vai retirar. Vai sobrar quem? 0, 1, 4, 6, 8 e 9. Tá? Esse nome complementar tem essa lógica. É o que falta em A para completar o universo inteiro. Gente, essa aula fica por aqui. Assistam a próxima videoaula que a gente vai fazer a revisão dos conjuntos numéricos. Tá? A gente vai falar de intervalos reais também. E depois vocês tentem fazer a atividade 2. Bom estudo a todos e fiquem com Deus.